E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili e hoje vamos falar sobre Procreate, que é um aplicativo que revolucionou o mercado, tanto para ilustradores quanto para designers, para pessoas que trabalham com imagens de forma geral, porque ele oferece uma interface extremamente intuitiva por um preço fixo de, se eu não me engano, $7. Por favor, Léo, coloca aqui na tela. E também por ser extremamente completo, então ele está concorrendo fortemente com o Photoshop e para quem está começando é uma ferramenta incrível e para quem é profissional também é uma ferramenta muito utilizada já no meio profissional, tá? E no meio aí de pessoas que realmente já estão na indústria e tudo mais. Vou falar sobre o que eu sei, né, do Procreate, algumas coisas que eu uso para vocês terem uma noção da capacidade do programa. Eu sou uma pessoa extremamente iniciante no campo de desenho, embora eu esteja estudando bastante intensamente, fazendo cursos e tudo mais, eu ainda sou iniciante e serei por muito tempo, tá? Por favor, desconsiderem a qualidade do que eu apresento para vocês e sim, considerem as funcionalidades que é o que eu vim aqui apresentar no dia de hoje, tá bom? É extremamente amedrontador você abrir o seu sketchbook, o seu livro, os seus estudos de desenho para qualquer um, porque é uma coisa muito íntima, principalmente quando você está no início, mas eu acredito que seja para uma coisa muito produtiva, que é mostrar esse aplicativo para vocês. Então, eu estou fazendo muito um estudo híbrido de digital e analógico, então faço bastante coisa no papel também. Quem está me acompanhando no Instagram vê as coisas que eu faço no papel que estão saindo, inclusive eu acredito que melhores do que no digital, mas é bem bacana o que o digital oferece e a longo prazo é um meio que vale muito a pena se investir. Tá bom? Então vamos lá dar uma olhada no Procreate. E, para quem ficar até o final do vídeo, tem sorteio de R$500. Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar um pouco no Procreate aqui. Eu acabei de migrar para esse iPad novo, então ele tá com poucas pastas, digamos. Eu coloquei os meus projetos num stack só. Essa é uma das primeiras questões do Procreate, né? Você pode... vou criar duas coisas aqui para vocês darem uma olhada. Vocês podem fazer suas criações, enfim, praticar da forma que você quiser. E a única forma de organizar é quando você seleciona as artes que você quer e você aperta Stack aqui, aí ele junta todas as artes num bolo só. Mas, infelizmente, uma vez que você entra num bolão, você não consegue criar stacks dentro desse bolo para uma organização mais eficaz. Então fica meio caótico mesmo e, infelizmente, ainda não tem uma solução para isso. Porém, eles são muito ágeis com atualizações novas e tudo mais, e eles querem bater o Photoshop eventualmente. Então, cara, para eles é muito interessante que isso seja feito. Vamos entrar em alguma coisa aqui para vocês terem uma noção do que eu mais gosto no Procreate para iniciantes, tá? Se você tá com uma dificuldade num desenho, eu estou estudando, por exemplo, como desenhar retratos e perfis, enfim, o rosto humano, né, em forma geral, eu estava tentando encaixar esse método aqui, que é uma forma de reproduzir o rosto um pouco mais, utilizando formas, né, tipo quadrado, formas mais tridimensionais, reproduzir o rosto humano através dessas formas em 3D, né? Então aqui não estava conseguindo encaixar, e aí o que eu faço? Eu consigo simplesmente tirar uma foto do livro, aqui isso é uma ferramenta didática muito valiosa. Eu tiro uma foto do livro, eu consigo fazer o trace, né? Trace over, eu não sei como falar. O famoso passar por cima, né? Eu pego da escola. Qualquer dúvida que você tenha sobre a perspectiva, sobre os ângulos e tal, você começa a internalizar para daí você começar a produzir da forma que você preferir. Então é bem legal, por conta disso, uma ferramenta muito didática, tá? E aí você consegue também ter uma liberdade muito grande. Eu vou mostrar esse exemplo aqui desse apartamento que eu estava fazendo, que é bem legal. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Você consegue usar layers, né, igual Photoshop. Isso eu vou entrar em detalhes um pouco mais a fundo, mas eu quero mostrar uma das ferramentas que torna o Procreate um grande diferencial também é o Drawing Guide, né, que é uma espécie de guia que você consegue estabelecer uma relação de, por exemplo, linhas paralelas, perspectiva e tudo mais. Eu vou mudar aqui um pouco para você dar uma olhada, o tamanho do grid. Pronto, aí, ó. Um grid 2D, por exemplo, que é o quadriculado, né, o caderno quadriculado. Eu posso ter um parâmetro para fazer as retas do meu prédio para que elas tenham uma coerência, para que elas sejam perpendiculares, né? Então, eu uso esse grid muito para desenhos assim. Tem um grid também isométrico, então eu vou mostrar um exemplo do grid isométrico e qual a sua aplicação, porque muitas vezes o pessoal que está vendo não tem muita experiência. Não que eu tenha muita experiência, tá? Eu sou iniciante na área, mas eu quero passar um pouco para vocês de como eu aprendo, de como eu estou fazendo. Então esse é um grid isométrico, aí os pontos de fuga estão aqui e eu consigo criar essa sensação de profundidade.
tá? Então é a mesma questão, é aquele grid lá, e essa é mais uma das coisas que facilita. O Procreate tem umas coisas que são, honestamente, geniais, assim, que o Photoshop não consegue, não consegue nem fazer igual. Que é, por exemplo, uma coisa bem simples. Por exemplo, eu quero fazer uma esfera, se eu segurar, ele sai uma esfera perfeita. Se eu quiser fazer uma reta, lógico, você pode apertar Shift e tal, mas ele não é uma forma, no Photoshop não é tão intuitivo assim. Isso que é o bacana do Procreate, ele tira todas as barreiras do desenho para que você possa executar justamente qual que é a sua ideia. E muitos dos artistas profissionais estão migrando para o Procreate e também eles usam o Procreate para começar uma ideia, para desenvolver bastante a ideia e eventualmente finalizar ela no Photoshop, e vice-versa também acontece bastante. Eu estou fazendo aulas com um ilustrador bem conhecido chamado Peter Han, e ele estava falando um pouco desse processo que eles usam. Então, para vocês terem uma noção do nível da arte, isso aqui não é minha, tá? Só quero deixar isso claro. Infelizmente, ainda não chegamos nesse nível, mas chegaremos. Isso aqui é uma arte que foi feita no Procreate, por exemplo. Vocês podem ver que o nível de detalhes dos pincéis, das cores, a complexidade, as ferramentas estão aqui para você fazer isso. Só que não, de repente, numa escala industrial, como no Photoshop, por exemplo. Então a gente tem aqui outra arte, cara, enfim, é incrível, realmente num nível bem alto que eles conseguem entregar, ele está sincronizando da nuvem aqui, por isso que ele está carregando e está em baixa resolução, mas você consegue chegar num nível bem alto, o que é bem bacana. Então, outras funcionalidades interessantes que a gente estava vendo aqui, por exemplo, eu fiz, vamos supor que isso aqui é uma cabeça, e aí ela está num corpo, sei lá. Isso aqui é um corpo. Finjam que isso é um corpo. Mas a cabeça está muito grande, né? A cabeça aqui está muito grande. O que eu faço? E óbvio, né? Dois botãozinhos aqui, eu consigo dar undo no que eu quiser. 3 botãozinhos eu consigo refazer 3 dedinhos, né? Eu consigo refazer e desfazer. O Ctrl Z, né? O famoso Ctrl Z. E beleza, a cabeça está muito grande. Tem uma ferramenta aqui, que é essa ferramenta aqui de cima, que eu consigo criar uma camada que vai ser só a parte que eu quero, né? E, cara, me fugiu o nome disso no Photoshop, só que, tipo, é um nome bem... é uma espécie de máscara, né? Você cria essa máscara e aí você consegue mudar o tamanho da cabeça. Então, muitas vezes, você consegue ajustar um desenho que no papel você nunca ajustaria. E é muito intuitivo, isso é mais legal. Óbvio, no Photoshop dá pra fazer? Dá. Mas não dá para você fazer com tanta facilidade. Outra coisa interessante aqui, se eu quero criar, eu consigo até criar um efeito de desfoque, como se fosse uma câmera. Então eu venho aqui em Gaussian Blur, aí eu passo em cima, na verdade ele vai aumentar de acordo com, eu selecionei essa camada especificamente desse quadrado, tá? E aí ele aumenta de acordo com que eu deslizo o cursor, né, o Apple Pencil pela tela. Então ele fica desfocado aqui, como vocês podem ver. E tem diversos outros efeitos também que você pode encontrar em outras plataformas e tal, mas o que o Procreate ganha é sempre na intuitividade, né? Então você consegue fazer muita coisa bacana de uma forma muito rápida. Isso permite que você seja mais criativo, cara, realmente dê vazão para sua criatividade. E isso é bem interessante. Algumas coisas que eu fiz aqui no Procreate, cara, que eu gosto, eu já mostrei para vocês. Por exemplo, aquela... Como eu disse, né? Como eu sou muito iniciante, eu não tenho nada que eu gosto que eu fiz ainda, de fato. Mas eu queria mostrar para vocês um tipo de exercício que eu faço bastante ao longo das minhas aulas, que é justamente você estabelecer quais são os traços, né, de uma paisagem, de uma foto, tipo as formas gerais, as curvas principais e tudo mais. Então você acaba simplificando as formas e aí você consegue até fazer um templatezinho aqui para colocar aqui, né, para organizar melhor, né, dessa forma. Então, você consegue ter mais organização para você estudar. E isso, para mim, é bem valioso. Embora, para mim, o estudo mesmo aconteça de uma forma híbrida, tanto no papel quanto no digital, porque qual que é o grande problema do digital? Você faz um traço, você pode desfazer. Então, quando você está fazendo algo com uma caneta, principalmente uma caneta de feltro, acho que é feltro na tradução, você não tem essa capacidade. Então, tudo que você faz tem muito mais intenção, você dá muito mais atenção. E por isso, acaba sendo uma coisa que você faz, você pensa de uma forma diferente, estuda de uma forma diferente, do modo geral. Eu gosto bastante dessas, eu estava estudando essas paisagens, essa aqui era a referência, para vocês terem uma ideia. E o bacana é, na referência, o que eu fiz no processo desse aqui, né? Para vocês terem uma ideia de como eu estou usando a referência
no fundo. Eu uso isso aqui pura e simplesmente para solucionar algum problema que eu realmente não consigo solucionar por conta própria. Então eu gosto de deixar essa camada. Mas se vocês quiserem ver um pouco mais do que eu faço mesmo, é basicamente aqui, ó. O legal do timelapse é isso, né? Ele já grava automaticamente, então ele realmente registra todo o seu processo em qualquer canvas seu automaticamente, esse timelapse. Por isso que é bem legal para você compartilhar depois e tudo mais. O primeiro processo meu começa aqui em cima na direita, que é a thumbnail, né? Então você organiza os elementos sem grandes detalhes. E aí depois você começa a colocar eles no papel. Eu usava de fundo para medir a perspectiva, né? Eu colocava lá no fundo para medir a perspectiva e criava com a imagem desligada. Mas eu conseguia ter uma referência do que estava onde, porque a imagem estava ligada. Então eu falei, beleza, o meu vaso está certo, a minha coluna está certa, isso aqui está errado. Então, beleza, eu desligo a foto e ajusto aqui embaixo. E aí, para isso, acaba sendo uma coisa construtiva para você, que você sabe se você está indo no caminho certo, mas você também não usa aquilo de muleta. E aí você vai acertando tudo até você criar aquele ambiente. E aí o próximo passo para mim no Procreate e também no desenho é aprender um pouco mais sobre cores e tudo mais, para eu poder popular isso de uma forma diferente. Então, eu uso basicamente o Procreate dessa forma. Tem sido uma ferramenta extremamente valiosa para mim, porque eu posso, cara, realmente expressar tudo isso, solucionar alguns problemas e aí seguir em frente, tanto no papel quanto aqui no digital. Para mim, está sendo uma experiência bem gratificante e bem intuitiva, né? Que eu acho que é uma das principais coisas quando você está querendo aprender a desenhar e também no futuro, quando você não quer nenhum impeditivo no seu processo criativo, você busca sempre ferramentas que estão aí para te ajudar e não para te atrapalhar. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, conforme prometido, aqui vai o sorteio para você se inscrever. É muito simples. Primeiro link da descrição aqui. Se inscreve na plataforma Epidemic Sound, tá? Poucas pessoas têm essa paciência de se inscrever e concorrer aos R$500. Por isso, você tem muita chance de ganhar. Beleza? Então, se inscreve lá. Manda o comprovante da inscrição para sorteiopilha@gmail.com e você vai estar automaticamente concorrendo. Pode concorrer quantas vezes você quiser para aumentar suas chances. Pode se inscrever quantas vezes você quiser para aumentar suas chances. Isso eu quis dizer, tá? Pode cancelar também na hora, sem problema nenhum, só para concorrer. Se você não quiser conhecer a plataforma, quiser só concorrer, vamos que vamos, tá bom? É isso, pessoal. Se inscrevam no canal se não estão inscritos. Aquela voadora no like para dar aquela força, aquela resvalada no like, né? Aquela comentada também, por favor, para ajudar o vídeo. Eu sou o André Pili, tudo muito bacana, muito legal. Tchau.